E daqui a pouquinho, André, já eu giro esses assuntos com os nossos comentaristas, mas antes nós temos um chamado ainda de Brasília com a Janaína Camelo. Durante o julgamento do Núcleo 4, o ministro Alexandre de Moraes votou por reabrir um processo que investiga o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Qual inquérito é esse, Janaína? Bem-vinda de volta. Pois é, Tiago, aquele mesmo inquérito que deu origem às ações penais de golpe, né? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele chegou a ser indiciado, Tiago, né, vamos relembrar, no relatório final ali da Polícia Federal, quando indiciou ali para a PGR os alvos ali, né, do plano ali de golpe de Estado. Valdemar Costa Neto foi um dos 36 na época, foram 36 indiciados, ele foi um deles, mas ele acabou ficando de fora da lista de denunciados pela Procuradoria-Geral da República. E na época que a Polícia Federal fez esse indiciamento, na investigação apurou que ele teria financiado um movimento que questionava as urnas eletrônicas, que contestava o sistema eleitoral brasileiro, e muito por conta daquela questão ali do relatório que foi pedido pelo PL ao Instituto Voto Legal, que foi elaborado, foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral na época, depois das eleições, contestando o resultado das urnas eletrônicas, o resultado das eleições que deram vitória ali ao presidente Lula. Esse foi o indiciamento da Polícia Federal na época, mas ele acabou não sendo indiciado, não sendo denunciado pela PGR, então ele nunca foi denunciado, nunca virou réu, enfim. E aí o ministro Alexandre de Moraes, quando ele, no julgamento de hoje, estava ali votando pela condenação do presidente deste instituto, do Instituto Voto Legal, que era um dos réus desse núcleo que foi julgado hoje, o núcleo da desinformação, que é o Carlos César Rocha, ele então decidiu por absolver Carlos César Rocha de 3 crimes e condená-lo apenas por 2 crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, e no momento desse voto, ele decidiu então pedir a reabertura das investigações contra Valdemar Costa Neto, já que um caso está ligado ao outro, né? O nome dos dois estão interligados dentro de um mesmo caso, na verdade. E o ministro acabou sendo seguido ali pela maioria, a não ser pelo ministro Luiz Fux, que divergiu, mas todos os outros ministros acompanharam ali essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse caso contra Valdemar Costa Neto vai ser reaberto. A gente vai ouvir um trechinho desse momento em que o ministro pede essa reabertura da investigação contra o presidente do PL. Tiago. Uma vez configurada a condenação do réu Carlos César Rocha, para que extraiamos cópias da decisão e de todo o acervo probatório para remessa para PET 12.100, salvo engano, para, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrimos a investigação e análise dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. É o voto, presidente. Pois é, então as investigações, né, vão ser retomadas, novas diligências vão ser feitas aí para decidir então se Valdemar Costa Neto deve ser denunciado ao STF e também no caso da tentativa de golpe de Estado. A defesa de Valdemar Costa Neto, Tiago, disse que não vai comentar essa decisão aí da primeira turma, viu? É com você. Ok, Janaína Camelo com mais informações sobre o Supremo, agora falando sobre Valdemar Costa Neto e essa decisão agora do Supremo. Você volta daqui a pouquinho, eu vou chamar aqui o Cristiano Vilela sobre esse assunto. Ô Vilela, em relação a Valdemar Costa Neto, o que pode acontecer com ele? Primeiro tem todo aquele procedimento, oferece a denúncia e o Supremo aceita, mas o que está no centro dessa discussão? Pois é, Tiago, através dos elementos que foram trazidos à baila agora no contexto do julgamento, especialmente no contexto atual desse segmento, desse grupo que o julgamento foi finalizado agora, mas também da primeira linha do núcleo político, onde teve Jair Bolsonaro e demais réus que foi julgado agora no início do mês, nós tivemos a identificação, ou de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, houve a identificação de que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, poderia ter
eventualmente praticado ou dado alguma contribuição à prática desses atos ilegais que foram objeto de investigação e dos quais ele não foi denunciado. Diante desse ponto, vem ele agora e requer que haja a abertura novamente da investigação com relação a ele. E aí, nesse sentido, caso essas investigações avancem e encontrem elementos, deverá seguir o mesmo caminho. Ou seja, a Procuradoria-Geral da República promover a denúncia e o Supremo Tribunal Federal, uma vez aceitando, ele passe a se tornar réu e aí sim, com relação a ele, vai correr a ação penal que, num primeiro momento, não havia transcorrido. Ô Dora,